Isso. Então, vamos continuar lendo aqui nosso texto. Nós paramos aqui, acabamos de falar esse assunto sobre aquele restinho do capítulo 8. Então, vamos lá, porque ver se a gente consegue fechar o capítulo 8 hoje. Estamos no pleno campo de batalha. Então, vamos certamente, outros grupos, ele está falando que esses grupos, né, do baixo calão, a conversa lá, esses pensamentos, eles eram que formavam essa psicosfera ruim. Só que ele vai falar que tem outros grupos que se destacavam, formando uma psicosfera saudável, demonstrando que uma faixa imensa da sociedade mantém valores éticos e comportamento compatíveis com as suas crenças religiosas, ou mesmo filosofias comportamentais edificantes, todas muito respeitáveis. Então, aí ele falou que uma faixa imensa, já tem, a gente fica mais satisfeito, porque não é a grande maioria, lógico, né? Eu, pelo menos, conheço, não é a maioria dos meus amigos que falam palavrão toda hora, então, tenho amigos que fazem isso, mas a maioria está nessa valores éticos aqui, comportamentos compatíveis mais edificantes, né? Então, continuando aí, na comunidade onde Miranda se hospedava, era fácil distinguir a aura brilhante dos dedicados trabalhadores, como de um grande número de assistidos que se mantinham vinculados à beleza, aos aspectos sadios da existência. O setor educacional infantil era o que ostentava mais belas vibrações, e mesmo considerando-se que quase todos os estudantes e beneficiados dos setores de atendimento vinham do bairro muito pobre e violento, notava-se espíritos nobres interessados na sua formação de cidadania, inspirando os professores, mesmo aqueles com menor interesse pelo trabalho. E aí ele vai de novo falar sobre a educação. Miranda fala, infelizmente, ainda não se desejou compreender que a educação é o instrumento mais valioso da existência humana para o êxito e o progresso do ser humano e do mundo em geral. No final, quando a gente terminar, eu vou passar para vocês um texto sobre educação, uma palestra do Divaldo, que está muito bom, acho que fizeram a transcrição toda, e é um texto assim, que vale a pena a gente ler, né, depois com calma. Aí ele vai continuar falando que na comunidade também se notava o ódio de alguns obsessores vinculados a crianças, que pareciam ter distúrbio de aprendizagem, autismo, agressividade. Essas crianças eram atazanadas pelos seus adversários, que tentavam impedi-las de desenvolver-se, tornando-se difíceis de serem mantidos nas salas de aula. Então, aqui, gente, tem a observação, né? Eu até leio esses livros todos aí do André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda, especialmente o do Miranda, que o André Luiz não fala muito dessa obsessão em crianças, não tem nenhum capítulo, nenhum trecho que ele vai falar sobre isso, mas o Miranda vai falar no livro Sexo e Obsessão, muita coisa, que aí eu já sabia também que a Sueli tem um livro, né, de obsessão em crianças, tinha lido em outros livros que não era do caso da psicografia do Divaldo. E quando eu fui ler no Sexo e Obsessão, eu fiquei assim muito impressionada, porque não imaginava que, quer dizer, sabia que existia, mas na hora que começa a detalhar, a gente fica, né, muito triste de ver que tem muito obsessor vinculado à criança e fazendo maldade. Aqui você vê que ele causa até distúrbio de aprendizagem, autismo e agressividade. Então, assim, não é que toda criança que tem isso está com obsessor, tá? Mas tem criança que vai desenvolver isso por causa da obsessão. E aí a gente né, não tem que questionar por quê, né? Porque isso aí tem a ver com quem? Aquela criancinha ali tem milênios, né? Aí a gente tem que lembrar disso sempre. Aquela criancinha para o outro tá vendo o assassino dele, é o que matou a família toda, e não tem jeito. Aí vai ter que ver bem a proteção que a criança também já pode ter, naquele espírito, pode ter desenvolvido, tem algum mérito, e aí ele tem uma proteção maior. É o que a gente fala, né? O anjo da guarda sempre protegendo, e com certeza sempre tem um espírito protegendo. Mas mesmo com isso, acontecem coisas, porque está aquela chaga moral está naquele espírito que nesse momento está com a idade de criança. E aí explica muita coisa que acontece. Né? Aí ele vai falar aqui também que essa instituição, que a gente sempre, né, desconfia e acha que é a mansão do caminho, né, eu sempre fico lembrando, ela sustenta suas bases na doutrina espírita, orienta os mestres e os educandos à terapia do evangelho, aos passes e à água fluídica, resistindo a todas as provocações dos perversos algozes.
Então, eles aplicam isso nas crianças também. Então, com o tempo, nessa instituição, ele vai falar o que acontece. É claro, esses inimigos ferozes terminavam por modificar o comportamento, libertando suas vítimas, que passavam a cultivar ideais e objetivos superiores aos muito discutidos nos lares e bairros onde viviam. Que em casa eles vão estar lidando com o pai alcoólatra, a mãe também com problemas sérios lá, todo mundo discutindo e aquele tipo de vida, mas só que durante o dia, nesses que não moram dentro dessa instituição, né? Durante o dia eles estão tendo aquele acolhimento, essa terapia do evangelho, a criança é evangelizada desde pequenininha, em todos os lados, são todos, né? São as mães, né? E também tem a parte dos jovens, né? Vai até, acho que esse final de segundo grau, que tem lá, e assim, eles estão sempre sendo cuidados e tratados. E aí vai acontecendo que o obsessor, esse inimigo feroz, também modifica o comportamento. Como? Primeiro, quando ele vê que aquele espírito ali está se aceitando, não está com revolta, né, contra o evangelho, é um espírito que está dócil, aceitando aquelas orientações, né, e está se modificando para o bem, vê uma criança que vai cuidando, já começa a cuidar mais dos outros e tudo, eles também começam a ver, bom, esse espírito, esse cara já não é tanto assim, né, não, ele já está modificando. E eles também vão aprendendo, ou escutando, né, o evangelho toda hora, alguns menos endurecidos, alguns espíritos vão modificando seu comportamento. E aí depois já não interessa mais ficar ali com as suas vítimas, com aqueles espíritos que eles estão obsediando, e ao mesmo tempo aparecem os protetores do espírito obsessor. Aqueles que vão chegar perto quando vê uma brechinha no espírito que já está ficando meio desanimado já de ficar fazendo maldade, eles chegam perto e chamam. E aí a pessoa, aquele espírito obsessor, como nós estamos vendo, vamos ver hoje numa reunião, ele se desliga daquele que ele estava obsediando, daquela criança. Ele começa, ele modifica e vai embora para outro local. Vou continuar aqui para ver se a gente consegue fechar o capítulo, mas se alguém quiser falar, me chama, tá? Então, o grupo do Miranda vai para o hospital, agora, que agora vai para lá, para um lugar, agora eles estão voltando para o hospital, e viu que ele constatou que o movimento estava muito grande. O número de pessoas com sintomas da Covid-19 aumentou significativamente. Prestaram atenção numa paciente que chegou e apresentava sinais típicos da doença. Pela aparência, tudo afirmava contaminação, mas notaram a presença de um adversário desencarnado que se lhe vinculava ao centro mental, irradiando as suas energias enfermiças para o aparelho respiratório, que descia pelo trato digestivo em sucessivas ondas escuras que ela engolia, deglutia, constituídas, isso aí estava constituído por energia deletéria, que é danosa, né? E exteriorizava um odor nauseabundo como de um cadáver. Ele fala que sempre aqui que fala que o cheiro é como se fosse o cheiro de um cadáver. Então, isso estava acontecendo com essa paciente que chegou. Aí o Spinelli, logo de cara, já chamou o Cláudio, que é o passista, para aplicar nessa paciente uma bioenergia, e com isso ele desalojou o vampirizador, deixando a mulher quase extenuada e com abundante sudorese. Aí levaram o obsessor, que foi atendido pelo irmão Eudalbo, aquele doutor, né, doutor Eudalbo, que manteve esse espírito no seu campo vibratório. Então, eles conseguem aderir ele ao campo vibratório e falou com ele também, explicou ele que a providência estava sendo tomada, né? Explicou que ia fazer isso e o espírito reagiu informando que estava perfeitamente consciente do que estava acontecendo. E ele era o responsável pela doença da mulher. Né? Isso aí, o Miranda conta dessa maneira aí. Aí a paciente, que apresentava condições de pobreza quase extrema, quando se sentiu livre desse espírito, dessa constrição que era submetida pelo Vingador, ela foi acometida de choro, lamento, né? De repente, daquela aliviada, e ela começou a chorar, se lamentando a situação de sua miséria econômica e social. Ela suplicou para ser internada, pelo menos para poder comer, ter como descansar. Chorou, implorou. O Spinelli aproximou-se, então, nessa hora, de uma enfermeira e sensibilizou-a com palavras de compaixão. Aí a enfermeira, né, conseguiu conectar e tomou a mão da paciente, levou ela para uma saleta e ofereceu-lhe uma xícara de café com leite e pão.
E essa enfermeira aconselhou essa senhora, essa paciente, a ir para o seu barraco, onde ela estaria talvez mais protegida do que no hospital, e conseguiu acalmá-la. Enquanto isso, o irmão Cláudio aplicou nessa paciente energia extraída da natureza, mesclada com seus fluidos de amor, e ela se reanimou, logo saindo acompanhada pela pessoa que a trouxera. Então, aí a história desta energia extraída da natureza. Para quem não lembra, quem já leu o Nosso Lar, deve lembrar aqui, ó. O André Luiz, no finalzinho, quando ele já estava lá, já veio para a Terra para visitar a família, né? E encontrou a mulher dele, aquela ex-esposa, já casada de novo com o tal do Ernesto, já tinham passado 10 anos. E ele viu que o Ernesto estava muito doente, né? E aí, o que ele fez? E na hora ele ficou irritado, né? Não aceitou muito, ficou invocado, saiu da sintonia, mas depois ele começou a lembrar que ele precisava, o que ele tinha que fazer, começou a se acertar novamente, e ele viu que ele tinha que ajudar, aquele cara estava agora fazendo bem para a família dele, né? E aí ele foi pedir a Narcisa, que era a enfermeira que trabalhava lá no Nosso Lar com ele, que fosse ajudar. A Narcisa vai chegar e vai aplicar passes de reconforto no doente. E convidou o André para ir à natureza. Disse que não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo, nos reinos diversos em que se subdividem. Para o caso do enfermo, precisavam de árvores. Chegados ao local, onde se alinhavam enormes copas, a Narcisa chamou alguém, e daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. A André ficou muito surpreendido, né? Ele viu ela pedir para essas entidades a existência, sabendo ter a existência de mangueiras e eucaliptos. Daí ela manipulou em poucos instantes, certa substância, com as emanações do eucalipto da mangueira, e durante toda a noite eles aplicaram esse remédio ao enfermo, através da respiração comum e da absorção pelos poros. E aí o enfermo melhorou consideravelmente, experimentou melhoras sensíveis. Então, isso aconteceu no finalzinho, no capítulo 50, né? Terminando já o livro do Nosso Lar, e a gente vê que eles usam, impressionante como a gente pensa, não, é só o fluido, só na hora do passe, por exemplo. Eles usam também a natureza. Então, ele pegou mangueira, eucalipto aqui e utilizou. E várias outras, né, a gente nem imagina, outras plantas são utilizadas. Então, voltando que o que que o Miranda está falando, narrando, ele vai dizer que o Spinelli se acercou do espírito, aquele que estava obsediando, que chegou com a mulher enferma, que permanecia agitado, e falou-lhe com imensa doçura a respeito da sua influência obsessiva junto à paciente, que ela merecia compaixão pelo estado de penúria que se encontrava, mas ele reagiu sarcástico, com violência. Aí ele vai dizer: isso é o mínimo que eu programo para submeter essa infeliz aos meus caprichos. Matá-la-ei em poucos dias, asfixiando-a por intermédio da doença e das minhas forças de ódio, aguardando-a aqui, antes mesmo que se desembarace das carnes desprezíveis. Aí, escutando isso, o Spinelli fez um sinal para o Cláudio, que se cercou dele, e aplicou energias entorpecentes. Fez ele dormir, né, com movimentos especiais, e em pouco tempo ele adormeceu. Aí foram chamados 2 padioleiros, 2 ajudantes espirituais, que colocam na padiola, naquela maquinha, e transferiram ele para outra sala, para providências posteriores. Então, nesse caso aí, já ficou já mais ou menos, vamos dizer, resolvido, né? Depois eles vão continuar falando, mas o Miranda, nessa hora, ele vai fazer uma observação que ele se impressionou que os pacientes que chegavam nesse hospital constantemente estavam acompanhados por espíritos vulgares, alguns dos quais se adentravam na sala de consulta, outros, mais hábeis e perversos, se afastavam e ficavam em atitude de deboche, sarcasmo, em relação às pessoas que chegavam, que eles não entravam, alguns entravam, outros ainda ficavam ali fora só debochando. E ele vai falar que as interferências na conduta das pessoas que esses espíritos faziam eram visíveis e lamentáveis, parecendo que eles se nutriam reciprocamente um do outro. Então, a pessoa chegava, mas então, aquela energia estava ligada porque a pessoa tinha lá, né? Que a gente chama dessas chagas morais, e parecia que um está nutrindo o outro. Aí Miranda conclui que aquilo era o resultado da falta de disciplina mental do reencarnado, que se comprazia com esse tipo de companhia. Novamente, nossa história da disciplina mental, continuar sempre vigiando,
porque não tem jeito, você vai atrair as pessoas e aí atrai uns que ficam colados em você um tempão. Não precisa nem ser, o que a gente fala, não precisa ser de outras existências, né? Um vingador. Ele pode ser a sintonia que você tem, deboche, sarcasmo. Aí eles ficam, são espíritos vulgares e ficam ali junto de você e continuam fazendo você agir. Como ele fala, aqui que as condutas das pessoas têm interferências. A pessoa faz e fala uma coisa que, na verdade, é o espírito que está inspirando ela. Esse de vibração inferior. Então, que também existem as exceções, ele falou, mas em menor quantidade. Mas o hospital, graças à sua finalidade, mantinha um grupo de espíritos gentis, que procuravam manter a ordem nos arredores, assim como na entrada. Aí uma coisa interessante que ele vai falar, que nenhum outro livro fala desse jeito, ele fala que tem umas catracas portadoras da capacidade de medir as vibrações dos desencarnados que entravam no hospital, para fazer a triagem, assim evitando determinada ordem de espíritos malévolos, não podia entrar, né? E conseguiam acompanhar suas vítimas. Eram expulsos pelos guardiões da casa de saúde. Então, essas catracas portadoras, elas vão medir a vibração, é mais ou menos como tem um psicoscópio que vai sendo citado por André Luiz, não lembro mais qual é o livro, que também mede a vibração daquele desencarnado, do desencarnado. Mas era um instrumento que eles usavam. Aqui como se fossem umas catracas mesmo. É engraçado, né? Que chega, aí de acordo com a sua vibração, eles botavam para fora, porque os guardiões, e tem os guardiões na porta, não deixavam, se fosse uma coisa muito malévola, né? Para justamente não atrapalhar o serviço da casa, né? Então, durante o dia, era possível, o pessoal que está falando das exceções, né? Pessoal bom, você observava durante o dia surgimento de raios luminosos que saíam da Terra em direção ao infinito. Sabe o que eram? Eram as preces dos servidores fiéis do Evangelho, das mães abnegadas, das famílias dedicadas ao bem e dos seres resignados e trabalhadores da linha de frente, especialmente enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Então, um grupo lá trazendo essa energia ruim, mas o outro rezando e trabalhando e surgindo esses raios luminosos, né? Em direção ao infinito, que a gente vê que está bem, que está iluminado. Alguém quer falar aí alguma coisinha? Sultane, com relação a você estava falando das crianças, né? Na realidade, assim, a gente presencia situações de obsessão com crianças, né? Em geral, as crianças elas sofrem algum tipo de influência, não é uma coisa assim, uma possessão, né? Mas ela sofre algum tipo de influência. E eu soube de casos de crianças que viam, tinham visões, né? Na realidade, de coisas ruins, porque tem uma mediunidade aflorada, né? E em razão de alguma situação de obsessão na sua própria casa, né? É uma questão bem polêmica, né, para a gente pode até depois debater isso melhor, porque tem situações complexas com relação às crianças, né? E Tem a sim. outra coisa que eu ia... Oi, perdão. Não, tô falando que tem sim, tem muitos livros que falam. Isso aí, vou ver se um dia eu pego dos livros que eu tenho, vou marcar os trechinhos e separar os casos que eles contam, né? Como você falou, às vezes a criança também não está sendo obsediada, mas ela sente a energia da casa e ela pega tudo e fica doente à toa. Tem criança que que tem uma mediunidade, fica doente à toa. E aí a Com obsessão, às medo, vezes, não é na criança, é assim, aquela com raiva criança da precisa... criança. Tem raiva da mãe, por exemplo, aí eles atingem a criança por conta de jogar vibração. Mas é o que você falou, a gente tem que tratar isso numa outra discussão, porque isso aí é uma coisa bem polêmica, né? E nós não temos muito recurso para falar aqui, né? A outra questão, só ia acrescentar, você estava falando da questão dos cheiros, né, que o Miranda fala no livro, ele fala em outros livros também, né, do cheiro putrefato, né, em determinadas situações. Tem um livro do André Luiz, não sei se eu estou tentando lembrar, que fala da reencarnação de uma criança que morreu afogada.
Eu sei qual que é. Da, O menino chama Júlio, eu não acho. lembro se Ela... O menino eu chama acho que Júlio. é esse. Que, hã? Não, é isso Que mesmo. foi? Não dá para lembrar, não. Mas É eu sei esse, qual que você mas está falando. eu acho que é esse. E que fala como foi uma situação de responsabilidade da mulher, do pai daquela criança, ela reencarnou. Eu estou tentando lembrar mais ou menos, porque faz tempo que eu li. E quando ela engravidou, o menino reencarnou, né? E ela, quando engravidou, ela ficou muito doente, muito doente. E ela teve muito problema respiratório. E aí, André Luiz descrevia o cheiro que ela exalava, né? Nossa. Por conta daquela anomalia respiratória que ela estava sentindo, muito provavelmente em razão da, da, das consequências, né? Da morte daquela criança, aquela omissão de Eu vou socorro que procurar. ela... Depois eu vou procurar e vou colocar aqui, vou buscar o texto, vou procurar aqui e vou colocar, porque eu sei que você está falando, mas Interessante. eu sei como, eu tenho como achar, mas agora a gente não vou lembrar também, não. Vamos Não, só continuar. para ilustrar, porque o Pois é, próprio... eu Ela sei. fala Não, muito... ele vai terminar esse capítulo falando desse cheiro. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final do capítulo, que ele vai falar do cheiro, exatamente. Que é essa história do cheiro aí. Então, agora vai começar o caso dessa reunião que vai ter agora. Vamos ver se eu consigo falar. Não tem quase 10 minutos. A notícia da presença espiritual do grupo de Miranda, que aí todo mundo está sabendo que o grupo de Miranda está lá trabalhando nesse hospital, né? Começou, as outras comunidades encarnadas ficaram sabendo. E aí, naquela tarde, o grupo foi procurado por um benfeitor, abnegado, para pedir um atendimento especial. Ele vai falar, se trata de um drama familiar, e o grupo é constituído pelos pais idosos, o genitor com 62 anos, a mãe com 54 anos e dois filhos. A menina que é auxiliar de enfermagem tem 23 anos, o irmão tem 16 anos. Então, o auxiliar estava trabalhando de enfermagem, contraiu o vírus e é sintomática. Aí chegou em casa, contaminou o irmão e os pais. O pai era portador de um distúrbio cardíaco, sofria muitas alterações na pressão arterial e não resistiu, faleceu. E a mãe teve alta, alguns dias depois. Logo depois, o irmãozinho, começou a apresentar os terríveis sintomas que confirmaram a Covid, a doença. Então, nessa angústia, desespero, ela se sentiu culpada pela morte do pai e agora pela possível perda do irmão, né? Que se encontrava em um estado lamentável. Aí o que aconteceu? O plano espiritual foi pedir ajuda porque deram a informação que ela estava se preparando para suicidar-se. E por efeito do desespero, nesse momento ela atraiu algumas entidades perversas que acompanhavam a história da família e desejavam auxiliar que ela fizesse o autocídio, né? Realizar o autocídio. Então o grupo de Miranda foi procurar essa auxiliar de enfermagem e encontraram ela na unidade de terapia intensiva, lotada de pacientes entubados, inclusive o irmão, o jovem irmão. Então, o doutor Eudaldo, numa análise rápida, olhando o jovem, viu que ele não teria resistência para vencer o vírus. Ele já tinha as marcas da desencarnação numa palidez impressionante, resultado do depauperamento das forças. A morte era iminente, num quadro muito doloroso de asfixia. A irmã ficou pedindo a ele reagir, desejasse a cura, mas, em razão de múltiplos problemas espirituais na família, o assessoramento espiritual era lamentável. Em face de que tinham dois espíritos ali vampirizavam esse rapaz, né? A presença de dois espíritos vampirizavam com crueldade. Cláudio aplicou passes e conseguiu romper os liames perispirituais entre o rapaz e os vampiros, né? E afastou eles das poucas energias que ainda tinham do rapaz sobrando. A Spinelli foi conversar com os dois espíritos. Conduziu-os a uma sala próxima e, acompanhado pela Amália, aquela outra médium, a Amália, desencarnada, cuja mediunidade é bastante sensível, ela fixou eles no seu perispírito. Isso é como eles falam que eles têm essa força de aderir. Foi o que o doutor Eudaldo fez da outra vez, né? No outro.
E aqui ela vai, prende eles ali para eles não voltarem lá, e após haver fixado os sofredores vampiros de formas repugnantes nos fluidos da nossa médium, o jovenzinho começou a se agitar angustiosamente, que aí deu aquela aliviada também, mas ele já estava desencarnando, né? Estava falecendo. Nesse momento, alterando a voz, Spinelli pôs-se a orar profundamente comovido. As palavras de súplica do mentor ao divino médico das almas ressoavam canoras e vibrantes. E percebemos uma aragem benéfica que limpava as construções tóxicas. A gente começava a ver que estava ventando aquele ventinho de limpeza. Em seguida, respirava-se um ar saudável. Alguns amigos espirituais surgiram e, de imediato, começaram a auxiliar todos os pacientes com bioenergia especial, saturada de plâncton e clorofila, carreados por uma brisa muito suave, trazendo-os do mar e das árvores do jardim. Faltam 10 minutos, vamos ver se eu consigo chegar. Então, nesse momento, e deve ter sido linda a cena, que está descrevendo, miríades de pontos luminosos pequeníssimos entravam pelas janelas e portas, mostrando que o hospital estava sendo beneficiado pela excelsa misericórdia do sublime terapeuta, Jesus jorrando lá as energias para eles. Aí ele fala que o ambiente fez-se menos desagradável. E nesse momento, após uma parada cardiorrespiratória do jovem, o mentor, que chamou o grupo de Miranda, começou a desvencilhar o espírito do seu sofrido corpo. Era mais uma vitória do vírus na sua missão de redimir a humanidade dos seus graves delitos morais. Olha que o Miranda fica frisando sempre aí, né? Que nessa hora também você está se redimindo. A irmã não pôde extravasar o que estava represado no íntimo, porque o corpo foi de imediato retirado, colocado no envoltório plástico e transferido para o cemitério, para ser sepultado, sabe? Porque as pessoas não podem, nessa época, então, não podia nem chegar perto, né? Hoje em dia já está um pouquinho menos pior, porque não podia nem fazer enterro, nem nada, né? Coube a Miranda a tarefa de se acercar da auxiliar de enfermagem, falar para ela, seu ser muito sofrido. Nesse momento, ela não estava em sintonia com o adversário espiritual, aquele que está induzindo ela para se suicidar. Porque ela, quando viu que o irmão ia desencarnar, ela se envolveu numa linda oração da sua crença religiosa. E, de imediato, foi atendida por uma jovem de elevados recursos morais. Então, o Miranda pede a permissão à benfeitora e chega para ela e fala, inspirando coragem, fé, porque agora ela precisa cuidar da mãezinha, ficar mais sofrida e solitária ainda, né? Então, alguns minutos depois, o jovem recém-desencarnado já estava sendo conduzido a um núcleo hospitalar do plano espiritual. Conseguiu um amparo, né? Conseguiu ser elevado. O espírito responsável pelo hospital, que estava lá pedindo essa ajuda, né? Ficou muito feliz, apresentou seus sentimentos de afeto e gratidão à equipe de Miranda. E onde é que eu estou aqui? E o Spinelli logo ficou até emocionado nisso. Ele acolheu o agradecimento, né? E ficou emocionado. Esse espírito que estava falando com eles, foi ele que fundou aquele hospital quando estava encarnado. E depois que ele desencarnou, foi convidado a continuar na administração. Ele não havia sido religioso, mas ele era um crente fervoroso em Deus e compreendeu os desígnios divinos e a finalidade essencial da existência, que é a prática do bem. Então, foi o que a gente falou da outra vez, né? Que nós falamos, não precisa ser uma pessoa religiosa, pode ser até ateu. Se ele conseguir entender que a finalidade essencial da existência é a prática do bem, você fazer sempre o bem, não interessa a quem, aí você já está mais metade do caminho andado. Aí esse aqui, né, pelo menos, ainda era um crente fervoroso. Ele não era religioso, mas ele sabia que existia Deus e compreendeu o desígnio dele, né? E, lógico, o hospital sempre dá muita chance da pessoa fazer muita caridade, muito bem, né? Muita caridade. Então, o que aconteceu? Quando eles virem esse espírito que foi afastado aí, que está sediando a jovem, né? Que levaram ele para outra sala, ele vai ter que ser atendido, porque está revoltado, né? Então, Miranda diz que o grupo ficou de atender essa jovem e o espírito, né, numa reunião durante a madrugada, para libertá-la dos persistentes espíritos que a empurravam para o suicídio. Eles falaram com um, mas esse um está ligado a outros, vários outros, né? E aí, aqui ele fala, no final do capítulo, o Miranda faz uma observação. Aquele anoitecer estava algo nebuloso e espalhava um odor tóxico de carne em putrefação, que a brisa lenta tentava diluir. Aí ele para pensar como o pensamento voltado para as viciações
impregna o ambiente com o odor das vísceras orgânicas em decomposição. Então, isso aqui, ele chega a uma conclusão do que ele está vendo. O que ele começou falando. O que ele falou? Que ele estava vendo que o hospital, todo mundo estava chegando, com muitos acompanhados, a grande maioria de espíritos, né, inferiores, daí os pensamentos, as palavras, e aí ele fala aqui agora, como isso interfere para poder, inclusive dando cheiro, que ele falou, o cheiro de carne podre, porque a gente, quando você está em viciações, pode ser viciação material, mas viciação também de pensamento, que as pessoas também têm os vícios dos pensamentos ruins, né? E aí você colocou ali que ele vai mexer até com seus órgãos. E ele, como espírito que tem a capacidade de poder identificar, né, tudo que a gente não vê, não identifica, ele fala isso aí que a pessoa vai exalando esse cheiro, que, no fundo, é uma vibração que a gente está emitindo, até em formato, em jeito de cheiro. E aí ele fecha o capítulo assim. No próximo capítulo, que a gente vai ver na próxima semana, a gente vai ver essa reunião acontecendo. Então, eles vão chamar esse espírito que está obsediando ela, eles não dão nome para auxiliar de enfermagem. Lembra que no começo que a gente estava estudando, eu falei, os encarnados só têm nome de 2. É a Malvina e o Gumercindo, que vai ser o outro que faz a direção da instituição, que vai aparecer daqui a pouco no capítulo 12. Porque os outros encarnados, eles não falam o nome de nenhum deles. E mesmo assim, esses nomes da Malvina, a gente sabe que são nomes que são pseudônimos, né? Então, os desencarnados, eles falam os nomes que estão ali, né? Doutor Bezerra, Ismael, todo mundo. Só que os encarnados, eles não ficam falando, lógico. E aí, no caso dessa, é uma auxiliar de enfermagem. A gente não sabe o nome dela. E eles vão ver a reunião especificamente para tratar da obsessão. Quer dizer, primeiro com ela, depois vão aparecer outros, porque eles aproveitam uma reunião mediúnica, e sempre quando eles colocam, eles vão falar, sempre coloca, traz aquele espírito que, no caso, eles identificaram aí, vem outros de obsessão de outras pessoas daquele local. Quando a gente está no centro espírita, no caso lá de Tereza, eu não sei como é que acontece, mas lá no Francisco de Paula, enquanto está tendo a reunião pública, com a palestra, tem uma salinha fechada que eles estão fazendo, eles chamam de sala de desobsessão, esqueci o nome mesmo, e eles ficam ali vibrando e recebendo os espíritos que estão sendo levados pelas pessoas. As pessoas chegam, entram no centro, aí aquele obsessor vai e eles convidam ele, levam ele para essa sala, e daí eles conseguem fazer algumas conversas, né, doutrinações de espíritos que estão acompanhando aquelas pessoas que estão frequentando o centro. Só chama a sala de desobsessão. Então, pouquíssimos minutos, vou ter que acabar uma conversinha. Faltam 2 minutos e meio. Alguém quer falar alguma coisa rapidinho? Ou a gente pode conversar também, depois ver algumas dúvidas e me mandar? Tem alguma experiência desse assunto aí? Tá tranquilo, então? E a gente vai ver isso agora. Colocado agora que nós vamos fechar o próximo capítulo 9, né, para vocês estudarem. Então, Carla vai fechar aí agora com a nossa oração final de agradecimento e nós terminamos o dia de hoje. Pode falar. Amado Jesus, procurando-te a luz divina no Evangelho que nos deixaste, queremos ser mais úteis. Agradecemos, Senhor, o amparo que nos dispensa e contamos com teu auxílio para que sejamos amanhã melhores do que hoje. Obrigado, Senhor, pelas lições da noite de hoje, e que nós possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Então, podemos fechar nossos estudos na noite de hoje, agradecendo pela presença de todo mundo. E agora a gente parte para o capítulo 9, que eu acho que a gente consegue até fechar ele no próximo estudo. Beijo para vocês. Até a próxima. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Valeu muito. Com Tchau. Deus, muita paz. Tchau.